Nesse vídeo nós vamos falar sobre resiliência de processos e o problema de consenso, que são elementos básicos para a gente ter tolerância à falha em sistemas distribuídos. Como nós já vimos em vídeos anteriores, um dos princípios essenciais para tolerância à falha em sistemas distribuídos é usar a replicação de processos para ter vários processos trabalhando juntos, de forma que se algum deles falhar, os outros vão de alguma forma esconder aquela falha que aconteceu. O desafio nesse caso é que eu tenho um punhado de processos e eu tenho que fazer eles trabalharem de forma coordenada. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar a noção de grupo, para que os processos saibam quem está trabalhando junto com eles, e depois a gente tem que fazer com que eles concordem sobre as decisões que eles têm que tomar durante a execução, que é o que a gente vai chamar do problema do consenso. Do ponto de vista de organização desses grupos, a gente pode ter grupos planos ou hierárquicos. O grupo plano é aquele onde todo mundo é igual, não tem um processo que tem mais importância do que os outros, todos os pedidos são tratados por todo mundo, não tem um ponto único de falha, porque todo mundo é igual. Por outro lado, na hora de tomar uma decisão, todo mundo tem que comunicar, isso cria latência, isso demanda mais processamento. A outra opção, então, é criar os grupos hierárquicos. No grupo hierárquico, tem um coordenador que comanda todos os outros processos, que podem ser chamados de trabalhadores. Então, nesse caso, os pedidos são tratados pelo coordenador, que ou resolve diretamente ou vai passar a tarefa para algum trabalhador. Isso torna o processo muito mais simples, porque é só um processo que tem que tomar decisão, é rápido e custa menos. O problema nesse caso é que aí eu tenho um ponto de falha. Se o coordenador falhar, eu tenho que ter um algoritmo como um algoritmo de eleição de líder para poder decidir quem que vai passar a ser o líder daquele ponto em diante. Nos dois casos, quando eu tenho esses grupos, os processos clientes que estão do lado de fora vão se comunicar com o grupo. Para todos os efeitos, eles estão comunicando com o grupo todo. Gerir esses grupos é uma tarefa que toma um pouco de trabalho, porque os processos podem entrar e sair, ou porque eles querem, ou porque eles falham. Então, eu tenho que ter alguma forma de controlar isso. Esse controle pode ser feito por um coordenador, um processo especial, que todo mundo tem que conversar com ele, ou por broadcast. Da mesma forma que a gente viu no slide anterior, a gente tem problemas e vantagens nos dois casos. Uma coisa importante é que todo mundo tem que saber quem entra e quem sai. Então tem mensagens específicas para informar quando um processo entra e sai de um grupo desses. O modelo de falha que a gente adotar vai definir o que a gente pode esperar. Se é um modelo de fail stop, por exemplo, todo mundo vai saber que um processo falhou porque está na definição do modelo. Já outros modelos pode ser que seja mais difícil de saber, por exemplo, quando um processo saiu do grupo porque ele falhou. Um problema que a gente tem que lidar com ele é que é o fato de que, se muita gente entrar e sair, se tiver muitas falhas ou muitos processos saírem, o grupo pode ficar muito pequeno, e tão pequeno que ele não funciona mais. Se isso acontecer, a gente tem que fazer um reboot do grupo. Algum processo vai ter que tomar a iniciativa de começar o processo de criação do grupo de novo, para os outros poderem entrar e se associar. Isso faz parte do processo de gerência normal desses grupos. Para a gente ter o funcionamento, então, com todos esses processos trabalhando juntos em um grupo, é essencial que os membros concordem com o que está acontecendo. Concordem com o que tem que ser feito, com quais ações têm que ser tomadas. Nisso a gente tem duas formas de fazer. Ou a gente usa um esquema que é o chamado replicação baseada no primário, ou a gente usa um modelo de escrita replicada ou replicação ativa. Todos os dois nós vimos em vídeos anteriores. E a diferença aqui é o primário, ele tem a noção, de novo, de hierarquia, e na escrita replicada todo mundo é igual e todo mundo segue as mesmas operações. Isso, inclusive, é chamado de enfoque da máquina de estados, porque todo mundo se comporta como uma máquina de estados fazendo exatamente as mesmas transições. Uma pergunta que você tem que fazer é, bom, eu quero fazer tolerância à falha. Eu quero que o meu sistema seja capaz de tolerar um certo número de falhas, um certo conjunto de falhas. Quantos processos que eu vou precisar para poder fazer isso? A resposta depende. A gente vai definir que um grupo é chamado de K-fault tolerant, que é se ele tolera K faltas. Então, na hora que eu fizer o projeto do meu sistema, eu tenho que dizer, eu vou tolerar uma falha, duas, três.
e com base nisso eu vou calcular quantos processos que eu preciso. Os resultados que a gente tem na literatura mostram que, se eu estiver considerando que as falhas são sempre do tipo crash stop, quer dizer, quando um processo falha, eu sei que ele falhou, aí eu preciso só de K mais um processo. Porque se eu tiver um processo funcionando, eu sei que todos os outros falharam, já é suficiente. Basta eu ter um a mais do que o número de falhas que eu quero atender. Por outro lado, se os processos podem falhar e ficar quietos ou mandar mensagens erradas, desde que eles mandem sempre a mesma mensagem para todo mundo, eu preciso de 2K mais um processos nesse caso. Porque aí o que eu tenho é um processo basicamente de eleição. Para decidir qual que é a resposta certa, eu tenho que ter mais da metade dos processos funcionando corretamente. Então, se eu tenho 2K mais um e eu vou ter K falhas, eu vou ter K mais um processo funcionando corretamente e eles vão concordar com qual que é a resposta certa nesse caso. No último caso, que é o mais genérico, se os processos são bizantinos, eles podem falhar de qualquer jeito, existem resultados da literatura que mostram que a gente precisa de 3K mais um processos para garantir que a gente vai continuar funcionando, e a gente vai ver um pouco disso daqui a pouco nesse vídeo. O problema de consenso, então, é um problema básico em tolerância a falhas, pela importância dele para fazer esses grupos de processos funcionarem. A ideia aqui é que todo mundo vai trocar informação e vai decidir sobre uma determinada questão. O que os processos vão fazer em seguida, quem é o líder, se um processo morreu ou não morreu, tudo isso está sujeito a decisões de consenso. O importante para a gente é que todos os processos que não falharam, todos os processos que estão corretos, têm que decidir igual. Eles têm que chegar na mesma conclusão, decidir pelo mesmo valor. Se não tem falha, isso é muito fácil de fazer. Todo processo está trabalhando, troca a informação com todos os outros, todo mundo pega essas mesmas informações, porque todo mundo vai ter acesso a todas as informações e aplica o mesmo algoritmo para todos. Então, todos vão decidir da mesma forma, eu tenho consenso. O problema é quando eu tenho falhas. Então, aí a gente vai ter dois casos, pelo menos, importantes. O primeiro deles é o caso de consenso se eu tenho crash failures. Então, eu tenho processos que param de funcionar quando eles entram no estado de falha. Esse tipo de consenso, o modelo básico dele é chamado de consenso por alagamento ou flooding consensus. A ideia agora é que eu vou trabalhar em rodadas. Todos os processos vão trabalhar em etapas. E a cada rodada, todos os processos mandam mensagem para todos os outros com os seus dados internos. De forma que a cada rodada, todo processo que está funcionando deve receber mensagens de todos os outros que estão funcionando. Dessa forma, eu vejo a informação de todo mundo. Se um processo agora, numa etapa dessas, recebe informação de todos os outros, ele sabe exatamente toda a informação que está disponível. Ele pode aplicar o algoritmo que todo mundo concordou, que é o algoritmo de consenso, e chegar a uma decisão sobre o que é a próxima coisa a fazer, qual é o valor a adotar e assim por diante. O problema é quando tem alguma falha. Se um processo detecta que um outro falhou, aí ele não pode decidir. Porque se um processo falhou, eu não tenho informação dele. Então, aquela etapa, eu não vou tomar uma decisão. Eu vou ficar em suspenso esperando a próxima etapa. Qual é a ideia disso? O que eu faço então se tem uma falha? Se um processo falhou, mas ele antes de falhar conseguiu passar os dados deles para pelo menos mais um outro processo, quer dizer que algum processo deve ter recebido informação de todo mundo. E aí ele é capaz de tomar uma decisão e na próxima etapa ele vai passar a informação para todo mundo. Se por outro lado o processo falhou antes de comunicar com qualquer outro processo, todos os processos vão ver que está faltando informação daquele processo. Quando eles trocarem informação de novo, todo mundo vai ver que aquele processo não comunicou com ninguém e eles podem tomar decisão com base nos processos que sobraram. Para ilustrar isso, vamos considerar que a gente tem 4 processos aqui e o processo P1 falha. Mas antes de falhar, ele conseguiu mandar informação para o processo P2. Já P2, P3 e P4 estão funcionando normalmente. Então, P2 mandou mensagem para todo mundo, P3 também e P4 também. Nota que as mensagens chegaram para P2, P3 e P4, mas não chegaram para P1, porque P1 não está mais lá. Nesse momento, se a gente observar, P2 recebeu mensagem de P1, de P3 e de P4. Então ele pode decidir.
Por outro lado, P3 só recebeu mensagem de P2 e P4, e P4 só recebeu mensagem de P2 e P3. Eles não sabem se P2 recebeu a mensagem ou não. Eles não sabem, inclusive, se o outro processo também recebeu a mensagem ou não. Eles não têm essa informação ainda. Então, por enquanto, eles não podem decidir. Isso termina a primeira rodada. Quando começar a segunda rodada agora, o P2, que tinha informação de todo mundo, vai mandar informação para todo mundo e vai dizer, olha, eu recebi informação de P1 que foi essa. E ele vai passar para os outros dois processos, P3 e P4. Nesse momento, P3 e P4 sabem que agora eles podem decidir. O efeito final disso é que para K falhas, eu posso precisar de K mais uma rodadas para tomar uma decisão. E para cada rodada eu posso ter que trocar N ao quadrado mensagens para N processo. Então isso é um processo trabalhoso. Existem técnicas para tentar simplificar isso, para tentar tornar isso mais eficiente. Hoje em dia, o estado da arte é um protocolo chamado Paxos, que a gente não vai falar dele em detalhe, porque ele é um protocolo bastante complexo. Um problema mais complicado é se a gente quiser consenso quando tem falha bizantina. Então agora, os processos podem falhar das formas mais variadas. O importante aqui é que, para consenso dessa forma, a gente vai definir consenso por rodadas. Para cada rodada vai ter um primário que vai iniciar a rodada de consenso e ele vai dizer o que ele acha que é o valor que deve ser adotado como consenso. Todo processo que não falha vai receber esse valor e vai tomar uma decisão com base nele, em geral, usando aquele valor. Todo mundo vai chegar no consenso e vai adotar o valor enviado pelo primário. Se o primário não falha, todo mundo tem que chegar no mesmo valor, que é o valor que ele sugere. Se o primário falha, aí os outros vão tomar uma decisão, eles têm que chegar no mesmo valor, mas o valor que eles vão decidir pode variar, porque a gente não tem mais esse primário, que seria o inicial que vai definir qual que é o valor. As falhas, então, são bizantinas. Então, eu posso ter mensagem falsa, eu posso ter mensagem que não chega. Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho 3 processos e o P1, que seria o primário, falhou. E ele pode falhar desse jeito, ele manda uma mensagem A para um processo e B para o outro. Ele quer chegar num consenso, mas ele mesmo está mandando mensagens diferentes. Então, isso não permite um consenso e o P2 está simplesmente fazendo o que ele devia, que é mandar a mensagem que ele recebeu do P1. Uma outra falha também pode ser um dos participantes, que não é o primário, falhar. Então o primário falou A para os outros dois deviam trocar informação e dizer que eles receberam A, mas aí o P2 fala que ele recebeu B. Então isso vai complicar para o P3 tomar uma decisão. Nesse caso, como eu mencionei antes, existe uma prova que são necessários 3K mais 1 processos para garantir que a gente consegue chegar numa decisão desse caso. Vamos ver um pouco por que tem que ser 3K mais 1. Ao invés de uma prova exata, vamos ver por que 3K não resolve. Então vamos considerar uma falha só. Então eu vou ter 3 processos. Processo que vai ser o primário, B1 e B2. E nesse caso, vamos supor que B1 é o processo que falhou. Então o processo P começa dizendo que ele quer aprovar o valor T, nesse caso aqui. Agora a informação chega para B1 e para B2. B2 repassa a informação para o outro, para o B1, e ele repassa T, que foi o que ele recebeu. B1 está falho, então ao invés de ele mandar T, ele manda F. O que acontece agora? B2 recebeu T do primário e F do secundário. Ele vai ter que tomar uma decisão nesse caso. Mas antes de ele tomar uma decisão, vamos ver a outra situação possível. Agora o primário falha. Então o primário, ao invés de mandar a mesma mensagem para os dois, vai mandar T para um e F para o outro. Nesse caso agora, B1 vai mandar T e B2 vai mandar F para o seu vizinho. E agora B1 tem um T e um F e B2 tem um T e um F. Nesse caso, o que a gente verifica é que o B2 não tem como diferenciar para saber se a falha foi do primário ou se a falha foi do outro nó. E aí ele não consegue decidir. Nem o mesmo vale no segundo caso para B1, que não falhou, mas ele está com valores conflitantes para tomar uma decisão. Mas por que 3K mais 1 são suficientes? Então vamos considerar que eu tenho uma falha só e eu vou ter então 4 processos.
primário está aqui no meio, para ficar mais fácil de desenhar, e vamos de novo começar considerando que um dos outros processos falha. Então o processo primário mandou T para os outros 3. Os outros 2 processos que estão funcionando corretamente vão mandar T uns para os outros. Mas o processo que está falho, ao invés dele mandar T, ele vai mandar F. E agora o que a gente tem? A gente tem que todo processo que está funcionando recebeu T, T e F. Então agora eu consigo tomar uma decisão. Eu estou vendo mais T's do que F, então eu posso tomar a decisão. B1 e B3 vão concordar com T, que é o que o primário tinha enviado. Por outro lado, se a gente considerar o outro caso, onde o primário agora é que falhou, se o primário falha, ou ele não ia mandar nada, e aí os outros nós perceberiam que ele falhou, ou ele vai mandar mensagens variadas. Ele vai mandar T para 2 nesse caso e F para 1. Então agora todos os processos vão trocar informação. Esses dois, B1 e B3, que receberam T, mandam T para os outros. Só que o B2 que recebeu F, manda F para os outros. Agora o que vai acontecer? Todos têm T, T e F. Todos 3 têm a mesma informação e todos 3 são capazes de decidir, escolhendo T nesse caso. Todos eles vão votar juntos pelo mesmo valor. Agora, como o primário falhou, a gente não pode nem dizer se T era certo ou F era certo. Mas o importante para a gente, nesse caso, pela definição do sistema, é que os 3 processos concordam com qual foi o resultado que eles adotaram. O estado da arte em sistemas bizantinos como esse é um protocolo chamado de tolerância à falha bizantina prática. A sigla dele é PBFT. Consenso, então, é um problema extremamente importante para sistemas distribuídos, e a gente viu aqui 2 protocolos para a decisão de consenso, baseados no modelo de falha crash-stop e no modelo de falha bizantino. Tolerância à falha de sistemas distribuídos é fortemente baseada na ideia de ter vários processos, e técnicas como os algoritmos de consenso que a gente viu garantem que esses processos trabalham juntos, mesmo quando alguma falha acontece.